Olá, amigos, paz e bens a todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui a esse momento de reflexão, momento de espiritualidade, por meio da palavra, sobre a luz do Evangelho que nos conduz em nossa caminhada terrena. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ser também fortalecidas e restabelecido o ar da fé, da esperança e da caridade. Oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar os pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vós tendes os corações endurecidos. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvido, não ouvis. Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheio de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quanto repartis 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheio de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis. Palavras da salvação. Palavras que direcionam o caminho, palavras que trazem discernimento, sabedoria ao longo de nossa caminhada terrena, em nossos contextos sociais, em nossas relações humanas, seja no trabalho, seja na família, seja na escola, seja onde quer que haja essa oportunidade de você fazer uso dessa palavra. E hoje, justamente a liturgia, o Evangelho, nos faz refletir sobre o comportamento de discípulos, o comportamento de Herodes e o comportamento dos fariseus, e também o nosso comportamento diante de sua palavra, esse alimento tão fortalecedor de nossa caminhada. A palavra é o pão que nos alimenta, saciando nossa fome espiritual, bem como também conduzindo ao discernimento e à sabedoria. A palavra traz espiritualidade, porque é dom de Deus. Porém, os discípulos andavam com Cristo, conheciam Cristo, e não perceberam ainda que o pão da vida estava com eles, porque o evangelista diz que eles se preocupavam e discutiam em si, porque haviam esquecido pães. Porém, Jesus observou que eles falavam sobre a falta de pão. E Jesus chega até os mesmos e diz: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Como é que era o fermento de Herodes? O fermento de Herodes era aquele movido pela corrupção, pela ganância, pelo poder, pela busca de ter mais e mais e mais, e às vezes nós também deixamos esse fermento entrar em nossos corações, quando colocamos em primeiro lugar essa busca desenfreada por cargos, por títulos, por poderes, por posições sociais, em querer estar e ter mais que os outros. E aí é quando nós nos contaminamos por esse fermento de Herodes. E o fermento dos fariseus é justamente essa impregnação da religião falsa, de levar um Cristo desapegado dos valores do bem comum, da partilha, da esperança, da caridade, com uma falsa religiosidade dominada pelo fermento do orgulho. E quantas vezes nós também somos acometidos desse fermento dentro de nossas igrejas, dentro de nossas ações missionárias. Nos deixamos consumir tanto pelo fermento de Herodes, que é o fermento do poder, quanto pelo fermento dos fariseus,
que é o fermento das ideologias das falsas religiões. Porém, é interessante que nós possamos perceber que na busca desse pão que os discípulos faziam, não perceberam que Cristo já era o pão vivo descido do céu, que estava com eles. Por isso que Cristo diz, ainda não entendeis nada. Todas as vezes que os milagres que Cristo fizeram naquele tempo e fazem em nossas vidas, nós às vezes somos ingratos. Não agradecemos o Deus pelo dom da vida e por tudo aquilo que Ele coloca em nossa caminhada. Sempre queremos mais, sempre queremos mais, sempre queremos mais. O dom de gratidão. É preciso fazer com que a nossa espiritualidade e a nossa oração tenham o fermento do bem comum, da partilha, da esperança e da caridade, sendo grato e levando cada vez mais esses frutos santificantes do Evangelho a todas as criaturas. Levai o Evangelho a todas as criaturas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizia Jesus na missão para os seus, e diz a cada um de nós. Então, amados irmãos e irmãs, queridos amigos, que nós possamos deixar o fermento da Boa Nova gerar transformação em nossos corações. A todos vocês, amados irmãos e irmãs, paz e bens e um beijo em seus corações.